ele como trabalho para vocês fazerem. Só que como já tem muito exercício do Moodle, eu não vou cobrar trabalho esse semestre. Vocês preferem fazer trabalho ou os exercícios? Então vamos fazer... Eu vou fazer em separado, porque ele é muito legal. MKD 010 Blackjack. Primeira coisa, eu vou explicar para quem nunca jogou como é que o jogo funciona. Tudo bem? O jogo funciona assim, para você que nunca jogou cartas. Você tem um baralho e o seu objetivo é ganhar da mesa. Assim, imaginando que é só você e a mesa. Então, quando você está jogando, a mesa ela vai te dar duas cartas, né? Eu vou explicar o problema inteiro, tá? A mesa... Deixa eu só fechar essa carniça aqui. Ctrl J, Ctrl Shift... Não, Ctrl C. Pronto. A mesa ela vai te dar duas cartas. Por exemplo, o 5 e o 6. O teu objetivo é pedir cartas até chegar o mais perto possível de 21, mas você não pode estourar. Se você estourar, você perdeu. E a única regra do jogo é que o Ás é uma carta coringa. Ele pode valer 1 ou pode valer 11. Entenderam como é que funciona? Pronto, só isso. O que for mais benéfico para você. Por exemplo, você pediu duas cartas, 5 e 6. Aí você pode pedir mais. Me dá outra carta. 5 mais 6 mais 8. Como é que está a tua soma agora? 5, 6, 11 mais 8, 19. Então agora você está com 19. Aí você pode parar ou pode continuar. Se você pedir mais uma carta, qual é a chance aqui de você vai estourar? Porque você pode receber... Ah, sim, as regras. Então, o Ás vale 1 ou 11, o que for melhor para você. De 2 a 10 vale o próprio valor da carta, ok? De 2 a 10 vale o próprio valor da carta. E dama, valete, dama e rei valem 11 ou vale 10? Vale 10. Vale 10. Beleza, exato. Então, se você tivesse aqui e pedisse qualquer coisa, você ia estourar e perdia o jogo. Se você estourou, eu quero mais uma carta, aí recebe um 4, aí você vai para 23, perdeu o jogo. Acabou, já perdeu o seu dinheiro apostado. Tá? O Ás 2. Tudo bem, mas suponha que você parou. Se você parar, o dealer, né, o carteador, a mesa, ele vai tentar ganhar de você. Então, ele, imaginando que é só você e a mesa, tá? Quando é que ele ganha? Ele tem o privilégio do empate. Se ele tirar uma carta que empatou com você, ele ganhou. As odds, né, são dele. Então, ele vai lá e puxa um 8. Não ganhou de você. Aí puxa outro 8, tá com 16, não ganhou de você. Aí ele puxa agora um 3, 19, ganhou de você. Porque o privilégio do empate é dele. Entenderam como é que funciona o jogo? Hã? Não. Aqui vai ser o jogo simples. Para a mesa, não faz sentido ela perder de você porque não tem múltiplos jogadores. Se tivesse múltiplos jogadores, a mesa pararia. Mas se você tirar 21, por exemplo, 8 mais 2, você está com 21. Qual é a única chance da mesa ganhar de você agora? Ele continuar puxando cartas até cravar 21. Vocês precisam entender a lógica para a gente poder fazer o nosso jogo, porque a gente vai fazer o jogo do 21 para a gente jogar. A gente vai tentar ganhar dinheiro da mesa. Beleza? Ok? Então a mesa, qual é o laço da mesa? Qual é a regra da mesa? Enquanto o quê? Enquanto ela não empatar com você ou então ela não estourar, ela continua puxando cartas. Enquanto ela não empatar, pelo menos empatar com você, ou não estourar, ela vai continuar puxando cartas. Ok?
Qual é a regra especial para a gente fazer o controle de pontuação? Faz de conta que você tira um 5 e um ás. Qual é o valor da tua mão? O ás vale 11. Então você pensa, beleza, tirei um ás, 11. 11 mais 5 eu tô com quanto? 16. Beleza. Aí você vai lá e pede outra carta. Outro ás. Ele tá com sorte. Qual é o valor da tua mão agora? 7. Hã? 7. Qual é a forma mais fácil de fazer essa conta? 11 vai estourar. Qual é a forma mais fácil de fazer essa conta aqui? Você faz o ás valer 11. E aí você soma tudo com o ás valendo 11. Vai te dar quanto? 5 mais 11, mais 11, mais 5. 32. Beleza? E você sabe quantos ás vocês têm. Quantos ás vocês têm? 2 ás. Então, qual é o jogo? Você tem que ir baixando o teu valor total até conseguir o quê? Que ele caia abaixo de 21. Então, você olha, é maior do que 21? Sim. Tem o ases para queimar? Sim. Então, eu vou queimar um ás. Agora, esse valor vai baixar de 32 para quanto? Se o teu ás era 11 e ele vai baixar para 1, você diminuiu quanto? 10. Então, ele era 32, agora ele vai para 22. Suficiente? Não. Você tem que baixar ele mais uma vez. É maior do que 21? É. Você tem ases para queimar? Sim. Então, se você queimar outro ás, ele vai passar de 22 para 12. Então, o valor dessa mão aqui do jogo seria 12. Entenderam como é que funciona a lógica? Deve o jogador não poder escolher o ás, né? Não é o que for mais vantajoso para o jogador. Mas no primeiro caso é mais vantajoso ser um. Exato, mas a questão é que a gente tem que fazer um algoritmo para calcular isso. Como é que a gente calcula o que é melhor para o jogador? A gente coloca o valor cheio e sai diminuindo ele até que ele não estoure. Mas quando você está diminuindo, você tem que sempre estar considerando que é um. Exato, eu estou indo de 11 para 1. Eu dou o valor cheio e saio diminuindo até o melhor valor possível. O melhor valor possível. Só que nem sempre eu vou conseguir. Por exemplo, se eu tivesse agora um 10. Eu teria que o meu valor seria 5 mais 11 mais 5 mais 10, que me daria 20, 30, 42. Eu tenho a soma de 42 e 2 ases. Se eu queimar, qual seria o meu laço aqui, né? Seria enquanto a soma da minha mão for maior do que 21 e o quê? E o número de ases for maior do que 0, o que é que eu faço? Eu queimo um ás e a minha soma, né? E a minha soma diminui 10. Essa é a minha lógica. Eu vou queimando os ases, mas eu só faz sentido queimar ases. Número 1, se eu tiver ases para queimar. E número 2, se eu ainda tiver estourado. Porque se eu já tiver baixado do meu estouro, eu não preciso mais queimar nada. Ok? Sucesso? Então, como é que vai ser a primeira parte do nosso jogo? Primeira parte do nosso jogo, vamos fazer sem baralho real. Então, a carta pode ser qualquer carta que vir. Pode vir o ás 10 vezes, não interessa, vamos imaginar sem baralho. Depois a gente pode criar o nosso deck e puxar para que tenha, por exemplo, 4 cartas de cada. Mas vamos começar imaginando cartas virtuais. Primeira coisa, você vai ter a mão do jogador. A mão do jogador vai começar vazia, beleza? E o jogador vai começar o jogo com 2 cartas. Então, no nosso primeiro algoritmo, você vai jogar 2 cartas para a mão do jogador.
Então você vai colocar lá 2 cartas na mão do jogador. Então você vai ter a primeira carta e a segunda carta, tá certo? Meus primeiros valores aqui. Depois que você colocou a mão do jogador, você vai mostrar a mão para o jogador. Olha, a tua mão é essa e o teu total é esse. E aí você vai dar opções para o jogador. Quais são as opções que ele tem? Puxar e parar. E aí você vai ter que entrar no loop. Em algum loop que a gente vai ter que entender, que seria mostrar mão e aí perguntar se o cara quer puxar ou parar. Puxar ou parar. Se ele escolheu puxar, o que é que a gente vai fazer? Sorteia uma carta e dá para o jogador, né? Adiciona carta. Ele vai poder ficar nesse loop para sempre, sim ou não? Não. Mesmo que ele queira continuar puxando, tem uma hora que automaticamente ele sai do loop. Qual é a hora que ele sai do loop? Se ele estourar. Mesmo que ele não queira parar, se ele estourar, ele já perdeu o jogo. Então, eu tenho que colocar aqui algum critério que se ele estourar... Você pegou algo aqui também, ele pode ser burro. 21, você quer continuar ou quer parar? Eu quero continuar! Né? Tudo bem, né? Tudo bem. Se estourar, então ele perde. Se parar, ele sai do meu laço. Eu vou chamar aqui de o laço do jogador. Depois do laço do jogador, a gente vai para outro laço. De quem é o outro laço? O laço da mesa. Qual é o laço da mesa? A mesa também vai ter uma mão, não é verdade? A mesa começa com 2 cartas? Eu nem lembro. Deixa eu Joaquim Pô não. Como é? Blackjack Online. Peguei muito cedo de terra. Blackjack. Tá aqui, ó. É o que eu uso sempre que eu vou mostrar os alunos esse exercício. Cadê? Carrega, filho. Não. Tem não, pai. Tem não. Então eu não abri o bicho certo, não. Ele já começa com 2, porque tem chance de vir Blackjack assim que ela sai da sala. Então eu já de cara mostro pro usuário as possibilidades dele. Não, eu não quero jogar com um monte de jogadores. Quero jogar só com um. Você mostra. Tá, então a gente pode escolher logo de cara 2 para mão e 2 para mesa. Tá certo? Tem um negócio que mostra uma carta da mesa, aí você vai reduzir. Você quer puxar. Não, mas vamos fazer simples. Escolhe 2. Tá certo? Qual é o laço da mesa? Enquanto o quê? Enquanto não o quê? Não ganhar. Enquanto não ganhar, continue puxando. Ele tem que pelo menos empatar com o jogador. Se estourar, acabou. Beleza. Então, tá aqui. A gente vai ter que tentar traduzir isso daqui em laços, controles, mas esse é o nosso algoritmo básico. Eu vou ficar mostrando a mão, vou ficar perguntando se ele quer puxar ou parar. Se ele puxar, eu adiciono carta e mantenho ele no loop, a não ser que ele estourar. Se ele estourar, acabou-se o jogo. Se ele não estourar, eu vou pro laço da mesa. Qual é o laço da mesa? A mesa vai ficar puxando cartas para tentar ganhar do jogador. O privilégio do empate é dela. Se ela não estourar, uma hora ela vai ganhar. Se ela ganhar, ela sai do laço. Então, nosso objetivo é implementar isso daqui. E a gente vai para a primeira abstração da gente, que é separar o que eu vejo do que eu tenho. O que é que você quer ver? Você quer ver ás, valete, dama, rei, não é isso que você quer ver? Só que ficar trabalhando com char não é tão útil. Por quê? Porque não é fácil de trabalhar com char.
Por exemplo, o 10 não é um caractere, são 2 caracteres. Ok? Então, é muito mais fácil você pensar em inteiros e mostrar texto. Você pensa com números. Mas quando você vai mostrar para o usuário, você mostra como texto. Então, bora tirar isso daqui. Vou criar aqui colocar aqui meu algoritmo. E aqui a gente vai começar a todo o nosso pacote de funções. Professor, de novo, funções. É só funções daqui pro resto, entendeu? Porque imagina que você tem que fazer tudo isso sem usar uma função, só com um monte de laço e todas as contas sendo feitas dentro do código. Vai rolar? Não. Ué, qual seria a função mais simples que você poderia imaginar? Ué, eu vou fazer o seguinte, eu vou transformar uma carta no nome da carta. Nome, carta. Int value. A mais fácil de todos. Using namespace std. Então vamos imaginar que o 1 é o AIS, o 2 é o 2, o 3 é o 3, o 4 é o 4 e por aí vai. A gente teria esse tipo de mapeamento aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. E o que é que eu quero que saia? Para o 1, ele vai ter que me devolver o AIS. Para o 2, o 2, o 3, o 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Só que o 11 eu quero que saia J, 12 eu quero que saia Q, 13 eu quero que saia K. Professor, é fácil. Basta colocar 13 if elses. Não? Resolve? Resolve. Se value for igual a 1, retorno A. Não? Se value for igual a 2, retorna 2. Aí você vai lá com muita coragem, né? Se value for igual a 11, eu vou pular, tá? Todo a força bruta aqui. Se value for igual a 11, retorna J. Se value for igual a 12, retorna Q. Se value for igual a 13, retorna K. Aí você, professor, eu não sou tão burro. Eu sou esforçado. Mas eu pensei, rapaz, de 2 a 10 é o próprio valor, não é não? É só transformar no string. Então, eu vou fazer assim. Ó. Esses daqui são os especiais. Se não, eu retorno a string do número. Eu sou um gênio. Aí você pergunta, será que tem alguma forma de em C++ eu transformar de inteiro para string? Tem. Como é? Você pergunta para o Google. Como é que eu retorno de inteiro para string? Aí você vai descobrir que ele vai dizer, ó, é o toString. ToString pega um valor e retorna a string desse valor. Melhorou? Melhorou? Mas pode melhorar mais? Pode. Ali no caso com 11 às vezes não poderia valer um rastro. Não, o que eu quero... Aqui eu estou tentando fazer o seguinte... Aqui imagina que eu tenho essa mão de cartas. 1, 11, 4, 10. Se eu quisesse mostrar isso para o usuário, o que é que apareceria para o usuário? AIS, J, 4, 10. O que a gente está tentando separar é o que eu tenho, eu estou trabalhando com números, do que é que o usuário vê. Isso aqui é o conceito de abstração. O usuário vê A, J, A, 4 e 10. Mas por dentro do código, eu não vou ficar trabalhando com A e com J e com Q, porque é ruim de trabalhar com isso.
Então, a gente tem duas camadas, o que o usuário vê e o que a gente chama de estrutura de dados. Como é que os meus dados estão sendo armazenados, entendeu? Ok? Beleza? Sacaram o macete aqui? Só que agora eu vou mostrar outra técnica de vetores para vocês. Toda vez que vocês têm um mapa, um mapeamento de uma coisa em outra coisa, você pode criar um vetor para fazer isso. Ué, o teu 1, vou chamar isso daqui de vector de string nomes. O teu 0 não tinha nome nenhum, porque ele não vale, tá certo? Deixa eu incluir aqui o vector. O teu 0 não vai aparecer, mas o teu 1 é quem? O as. E o teu 2 é o 2, o teu 3 é o 3, o teu 4 é o 4, o teu 5 é o 5, o teu 6 é o 6, o teu 7 é o 7, o teu 8 é o 8, o teu 9 é o 9, o teu 10 é o 10, o teu 11 é o J, o teu 12 é o Q e o teu 13 é o K. Agora você tem um mapeamento direto entre o índice e o valor. E aí basta você retornar o que agora? Nomes na posição velho. Se você quiser o valor 1, quem é que está no índice 1? O valor 11, quem é que está no índice 11? J. Quem é que está no índice 12? Q. Entendi. Eu sei porque eu não vi na aula sobre essa turma, mas por que o senhor não usa um array de string ao invés de um vetor? Porque o vector faz tudo que o array faz, mas ele tem a vantagem de ele ser redimensionável e carregar o tamanho junto com ele. Mas aqui tanto faz. Aqui eu poderia fazer string, nomes, ia dar no mesmo. É o primitivo. É o primitivo. Como eu não vou redimensionar esse cara e eu não preciso passar ele para ninguém, tanto faz. Se eu tivesse em C puro, eu não teria string. Isso daqui seria um char asterisco. Um vetor de textos. Como esses textos são constantes, seria um const char asterisco. É um vetor de textos. Isso seria em C puro, né? C++ a gente pode utilizar o tipo string. Okay? Olha que legal. Agora, se eu quisesse mostrar uma mão, eu já tenho como converter de um vetor de inteiros para um texto. Olha que legal. Então, por exemplo, mostrar mão. Eu teria um vector de int mão, que pode ser a mão do jogador ou a mesa. E eu posso fazer agora o quê? Vou fazer um cout de abre colchete. Vocês lembram como aquelas funções que eu ensinei para vocês para impressão formatada? Que estava lá no vetor, no vídeo, que se vocês não virem, vocês vão ter que ver. Que eu quero fazer o seguinte, ó. Eu quero transformar isso daqui, 1, 2, 11, 13, 4, no seguinte texto. Abre colchete, A, vírgula, espaço, 2, vírgula, espaço. O 11 vai ser quem? J, vírgula, espaço. K, vírgula, espaço, 4, fecha colchetes. Eu quero que apareça exatamente isso daqui na saída. Então, qual é o jogo? Se eu simplesmente mandasse imprimir todo mundo com vírgula, espaço, ou ia ter uma vírgula, espaço a mais no final, ou ia ter uma vírgula, espaço a mais no começo.
Como é que eu digo para fazer lá no vídeo? Se é que vocês disseram que assistiram o vídeo, né? Como é que mando fazer lá no vídeo? Ah, né? Assistiram. Oi. Nesse caso, eu uso Contra barra B o quê, mano? espaço. Pra que serve contra barra B? O quê, mano? Mexeu no terminal na esquerda. Só que isso daí é ruim porque terminais diferentes têm suportes diferentes a esse tipo de coisa. Então, por exemplo, você tem o terminal do Windows, o terminal do Linux, aí várias implementações de terminais, o terminal que tem dentro do VS Code. Então, assim, esse tipo de coisa de impressão colorida, de movimentar para um canto e para o outro, não funciona em todos os locais, entendeu? Por exemplo, não funciona no Moodle. Você tentar fazer isso no Moodle, não vai rolar, porque o Moodle não é um terminal. Então, o que é que você faz? Você omite o primeiro. Você manda imprimir todos, menos o primeiro. Aí, para saber se é o primeiro, basta você usar os índices, né? Então, ó, para... Agora você tinha mostrado aqui antes da aula de... Só que no vídeo de vetores que eu mandei semana passada, pessoal, o vídeo de vetores da semana passada vocês têm que assistir. Senão, vocês vão quebrar a cara nos exercícios do Moodle. Ah, quer dizer que se eu tivesse assistido com atenção aqueles 37 minutos, eu teria evitado de passar 30 minutos no único exercício? Mas se você não dá valor ao seu tempo, não assista. Passe horas e horas fazendo brutamente a mesma coisa que lá eu já estou explicando em 37 minutos. Entendeu? Professor, 37 minutos. E menor do que int de mão.size e mais. Quero imprimir em todos, menos no primeiro. Então, o que é que eu vou imprimir? Se for o primeiro, ó, o veterinário de sempre. Se for o primeiro, eu não imprimo nada. Se não, eu vou imprimir vírgula e espaço. Se eu tiver no primeiro elemento, eu não imprimo nada. Então, ele vai garantir que isso daqui é assim. Em todos os outros, eu imprimo vírgula e espaço. Se eu mandar só colocar a mão na posição I, o que é que vai sair no meu vetor? Vai sair AS, 2, J, CAI, 4? Não, vai sair 1, 2, 11, 13, 4. Eu quero mão na posição I? Não, o que é que eu quero? O nome da carta que tem esse valor. Então, eu não quero mão na posição I. Isso daqui vai me dar um valor. Eu vou transformar esse valor em um nome. Através de qual função? Nome da carta. Ou então getNome, fica até melhor. Eu gosto sempre de colocar um verbo, getNome. Então, eu vou passar esse valor, que seria 1, 2, 11, 13 ou 4, para dentro dessa função. E a minha função, ela vai receber um inteiro e vai me retornar um texto. E é justamente o texto que eu vou imprimir dentro do meu laço. E no final eu vou ter a mão das minhas cartas. getNome. Ok? Então, bora testar isso daqui na main. Então, eu vou criar aqui a minha mão. Vector de int vet. Outra coisa do vector, com o vector eu já tenho o size junto. Sem o vector eu precisaria passar o size manualmente aqui. Entendeu? A minha mão vai ser 1, 12, 13, vou testar todos os valores, tá? 11, 10, 5 e 4. Aí eu vou mandar imprimir. Cout. Não. Como é? Mostrar mão, né? Mostrar mão. E aí eu passo a mão. Mostrar cartas é melhor.
Olha que bonitinho. Ice Case. J1054. Ok? O que é um erro muito comum, e aí eu vou fazer uma outra sugestão já de cara, que é esse daqui. Você está vendo que a tua função está imprimindo diretamente para o Cout? Tá vendo? Aí o que é o problema dela estar imprimindo diretamente para o Cout? Será que você pode fazer isso? Imprimir ela e depois botar um /n aqui no final? Se estiver jogando Cout no Cout. Será que isso daqui faz sentido? Não, né? Porque essa função ela te devolve um texto para você imprimir, sim ou não? Olha o que é que ela retorna. Void, ela não devolve nada. Se ela não te devolve nada, você não tem como encarrilhar essas ações. Entendeu? Então, se você quisesse botar um /n, você teria que fazer separado. Você teria que chamar a função mostrar e depois, separado, individual, você faria o quê? Colocaria o /n. Entendeu? Por isso que eu não gosto de fazer Cout dentro de função. E aí eu vou mostrar logo para vocês um macete para vocês não precisarem fazer Cout dentro de função. E esse macetezinho é literalmente uma das coisas mais bonitas do C++. Mais bonitas. Que é literalmente um canivete suíço de conversão de fluxos. Com esse breguecinho, você consegue converter de qualquer coisa para qualquer coisa, de string para float, de float para inteiro, de inteiro para string, de tudo para string, de string. Esse negocinho ele consegue fazer você converter entre todos os tipos de dados. E esse breguecinho se chama string. O que esse cara faz? Esse cara é a essência de como o C++ trabalha com pacotes de dados. C++ trabalha com pacotes de dados através de fluxos. O CIN é um fluxo, o Cout é um fluxo. Você não lê do CIN e você não escreve para o Cout? Quando a gente chegar em arquivos, a gente vai ver que arquivos são da mesma forma. Você lê do arquivo da mesma forma como você está lendo do CIN. E você escreve para o arquivo da mesma forma como você está escrevendo no Cout. É exatamente a mesma forma. Só que você pode criar fluxos de strings. Para usar essa delícia aqui, essa cor linda, você vai precisar fazer um include. O include do sString. String. E aí você pode usar ela de umas 10 formas diferentes. Por exemplo, a mais simples aqui, quero jogar um monte de coisa e no final eu quero o texto resultante. Seria assim, ó. Você cria ela, string, eu normalmente chamo de SS. E ao invés de jogar essas coisas para o Cout, você vai jogar para onde? Para esse meu SS. Aí você joga aqui, ó. SS, SS e SS. Então, ao invés de estar jogando tudo direto para a tela, você está jogando para o teu fluxo particular, para o teu buffer. Ok? E no final, você consegue pegar todo o texto que foi gerado no buffer. De uma forma muito simples. Qual o tipo desse SS? O SS é um string. É um fluxo string de strings. Mas como assim? Um fluxo, ele é um buffer. Eu vou só terminar aqui e eu te mostro as várias outras formas de usar esse negócio aqui, tá? Com ele você consegue fazer um fluxo e conseguir colocar e inserir coisas do fluxo de forma inteligente. Foi o que eu fiz. Ao invés de mandar para o Cout, eu mandei para o meu fluxo. Tá vendo aqui? Então é como se ele ficasse juntando tudo no buffer e no final você diz, ei, eu quero o texto gerado pelo buffer. Qual é a vantagem de fazer isso? Agora, você pode colocar isso daqui, por exemplo, mostrar cartas.
cartas STR, por exemplo. Agora, você pode juntar isso daqui de várias formas. Olha como fica mais legível. Eu vou mandar para o Cout cartas STR com um /N. Se eu quisesse colocar, por exemplo, a mão da mesa e a mão do usuário na mesma linha, eu poderia mandar a mão do usuário e eu dava um espaço, e eu poderia mandar cartas STR da mesa, porque agora, ao invés de ele jogar diretamente para o Cout, ele me retorna um texto que eu posso manipular de várias formas diferentes, entendeu? E isso é muito mais útil e confunde muito menos do que se a gente ficar fazendo Cout dentro das funções. É muito mais fácil a gente deixar as nossas funções processando e a nossa main responsável por fazer entradas e saídas. Então eu sei que se tem entrada e se tem saída, tá na main. E as minhas funções me retornam as informações e eu faço a entrada e saída na main. Por exemplo, uma forma legal por exemplo, eu quero transformar um texto. Você tem um texto, 5.67. Você quer transformar isso daqui num float. Você quer transformar de string com um ponto flutuante para um float. Como é que você faz isso? Ué, não sei. Eu sei que eu tenho um fluxo. Ué, eu vou jogar isso dentro do fluxo e puxo o float de lá. Ó, beleza. String, criei um fluxo e joguei isso dentro. Agora eu crio um float F, e tiro de dentro do fluxo. E se eu tivesse um inteiro depois, 8? Ué, eu crio um float e crio um int. Eu posso tirar do float e tirar do int. O que ele vai fazer? Converter isso daqui para float. Não seria assim se eu tivesse escrito isso na entrada? Ele não pegaria o primeiro se eu estou digitando? Então você imagina que isso daqui é o que está sendo digitado. Ao invés de ser no teu CIN, você está dando os valores diretamente para cá. Então você conseguiu tirar um float e um inteiro. Mas da perspectiva do computador, esse string é uma rede binária? Ele é um buffer que ele joga qualquer tipo de dado e ele tenta interpretar esse dado da mesma forma que ele interpreta o CIN e o Cout, da mesma forma que ele interpreta um arquivo. E o que é um buffer? Um buffer é assim. Quando vocês estão fazendo um código, eu acho que naquela segunda aula já tinha isso, tá? Quando vocês estão fazendo um código e você tem um programa, na hora que o teu programa faz um CIN para pegar alguma coisa desse CIN, ele não lê isso daqui diretamente do teclado, do que o usuário está digitando. Você lembra dessa aula lá no começo? Ele lê isso daqui de uma área intermediária, que a gente chama de buffer de leitura. Ok? Então, esse buffer, ele é como se fosse um arquivo, tudo bem? Só que um arquivo em memória, onde você tem dois ponteiros, um ponteiro de leitura e um ponteiro de escrita. E os teus ponteiros vão andando atrás das tuas informações. Então, quando você dá um CIN pedindo um inteiro, ele sai percorrendo. Ei, tem algum inteiro aqui para mim? Não. Se não tem, ele trava e fica esperando do usuário. E aqui está o que o usuário está digitando. Aí o usuário digita aqui 5 e banana. Na hora que ele dá o Enter, tudo que ele digitou, inclusive o Enter, vai para onde? Vai para dentro do buffer. E aí ele sai consumindo. Beleza, peguei o número que eu queria. Se você tinha escrito 5 banana, na hora que você tenta ler o inteiro, o teu ponteiro de leitura consumiu o teu 5. Então, o teu ponteiro de leitura está exatamente bem aqui. Se você tentar ler um caractere, o que é que ele vai tirar do buffer?
o B, ele vai travar de novo esperando o usuário digitar outra coisa? Não, porque já tem alguma coisa no buffer. Se você agora tentar pegar uma palavra inteira, o que é que ele vai pegar? Anana. Se você tentar agora pegar um float, o que é que ele vai fazer? Vai travar de novo. Por quê? Porque não tem nada para ele ler. Aí ele volta lá para o usuário. Então o buffer é esse espaço de armazenamento onde eu tenho um ponteiro de leitura. Então esse arquivo que ele vai escrevendo, ele some quando o programa deixa de ser executado. Exato, é um arquivo em memória. Ok? Isso daqui é um buffer, que o C++ chama de fluxo, que serve para eu fazer zilhões de coisas diferentes. A mais útil é juntar informações que eu quero. E outra também muito útil é converter dados. Por exemplo, para float, para inteiro. Entendeu? Então é muito útil esse carinha aqui. Ele resolve muitos problemas da nossa vida. Muitos problemas. Intervalo, meu povo. Ok? Aí quando vocês voltarem, vou aproveitar que vocês já estão bem cansados, aí vocês fazem a prova. Eu vou fazer o seguinte, vocês... nem eu tô com mais saco. Vocês não querem fazer a prova em casa, não? Sim. Hã? A gente passa pro final de semana, que aí não tem ninguém para reclamar que não deu tempo de fazer. Todo mundo tem computador e internet em casa? Pronto, aí o esquema... Quando vocês voltarem, eu explico como vai ser o esquema da prova e aí a gente termina o nosso Blackjack, tá bom? Ok, o que é que a gente já tem? Já consigo pegar a minha mãozinha de cartas e gerar um texto com elas, ou seja, não dá para fazer nada ainda. Então, bora lá. Vamos para o próximo, que é calcular o valor de uma mão de cartas. Calcular valor, calcular mão, vector de int mão, vector de int cartas. Você lembra como é o algoritmo de calcular o valor? Eu vou pegando o valor de cada carta e somando, e no final eu tenho que deduzir se eu tiver estourado ou não. Sim, lembram? Lembram? Cada carta vai ter um valor diferente. Vocês lembram dos valores? Ué, a carta 1, o Ás vai valer 11, o 2 vale 2, o 3 vale 3, o Dama, Valete e Rei valem 10. Então, vou fazer a mesma coisa. Sabe essa função aqui, getNome? Eu vou fazer um getValor, que retorna um valor. Então, só que aqui eu tenho um valor, que é o número da carta, e retorna um valor, que é o valor da carta. Então, agora não é um vetor de strings, é um vetor de inteiros. Esse aqui eu não vou usar, 0. O Ás vale 11, o 2 vale 2, o 3 vale 3, o 4 vale 4, o 5 vale 5, o 6 vale 6, perdão. 5, 6, 7, 8, 9, 10. E os outros valem 10, 10 e 10. Esta aqui é ainda mais fácil se eu quisesse fazer com if else. E talvez ficasse até mais legível. Porque a gente tem o seguinte caso, né? Se velho for igual a 1, eu retorno o quê? 11. Quais são os casos em que eu retorno 10? Retorno 10 se ele for maior ou igual a 10. Se o valor for maior do que 9, eu retorno 10. Se não, eu retorno o próprio valor. É mais legível isso daqui do que no caso dos vetores. Para o Ás eu retorno 11. 10, 11, 12 e 13 eu retorno 10.
e todo o resto eu retorno o próprio valor. O valor do 2 é 2, o valor do 3 é 3, o valor do 5 é 5. Percebam que, usando função, eu evito de ter que fazer aqueles if-elses que a gente tem if-else, 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 else. E aí eu fico só com os ifs e os returns. O meu return já sai da minha função. Senão eu teria que fazer if, tanto, else if, else. Então, qual é o valor agora das minhas cartas? Eu vou pegar todas as cartas e eu vou precisar daquela brincadeira do acumulador, né? Tem um acumulador que começa em 0. E aí agora eu vou fazer para todas as cartas int elemento em cartas. Eu não vou fazer acumulador mais elemento. Porque se eu fizesse isso, eu ia somar o 1 com o 2, com o 3. Eu não quero isso. Eu quero pegar o acumulador com o valor dessa carta. O 1 vale 11. De onde é que eu vou tirar isso? Da minha função getValor. Então, eu vou pegar getValor de elemento. Se fosse só isso, no final eu já teria o meu resultado. Aí eu vou fazer a parte de... Agora eu vou tirar os ases. Então, para vocês entenderem a importância de uma função. Vou colocar ela aqui pertinho do meu calcular valor. Tá vendo? Se eu não tivesse separado isso daqui como uma ação externa, isso daqui teria que estar dentro do meu for. Concorda? Porque agora eu peguei todo o processo de pegar o valor da carta. Eu que cheguei antes do tempo, vocês que demoraram mais que 10 minutos. Tá explicado. Então, como eu sei que vocês estavam fazendo algo muito, muito, muito importante, eu vou repetir, tá? Porque senão vocês não vão entender nada daqui pro final. Tá bom. Bora lá. Qual é a brincadeira? Agora eu vou querer ver o valor, o tanto que vale uma mão de cartas. Ok? Então, posso fazer da forma inteligente e da forma menos inteligente. A mais inteligente é pensar em funções. Então, eu vou fazer uma função que, dado uma carta, me retorna o valor dela. O AIS vale 11, o 10, o 11, o 12 e o 13 valem 10, e todo o resto vale o próprio valor da carta. 2 vale 2, 5 vale 5, 6 vale 6. Tá aqui, ó. Ok? Então, a primeira coisa seria passar por todas as cartas, pegando o valor dela e calculando o acumulado, ou o total. Dá para fazer outra coisa ali também. Ok? Essa daqui seria a primeira parte. Vamos aqui, ó. Suponha que você não quer fazer funções. Eu não gosto de funções. Funções só atrapalham. Eu vou fazer tudo aqui dentro do for. Como é que você teria que fazer? Você teria que fazer tudo que você fez ali, aqui. Se elemento for igual a 1, você tem o AIS. Então, você vai fazer total mais 11. Se não, se elemento for maior do que 9, então, total mais 10. Se não, total mais elemento. Tudo bem? Peguei aquilo lá e tive que colocar aqui utilizando outra estrutura. Fazendo a conversão daquilo que eu tinha para cá. O que ele está reclamando? O que é que eu errei aqui? O que é que eu errei? Quem enxerga o que eu errei? Às vezes o VS Code está bugado, né?
É, VS Code que bugou mesmo. Deixa eu abrir de novo. Ctrl Shift P e carrega geral. Como é? Dá um Ctrl Shift P, aí pesquisa reload Windows. Reload. Windows. Mentira, mano. É. Ctrl R, é? Deixa eu botar aqui minhas chaves. Ctrl R. Não, não, não. Eu abri a coisa errada. Ctrl R. Blackjack. Não, não. Volta no computador. Se tiver alguma coisa errada, no computador. Deixa eu fechar essa bodega aqui. Ctrl Alt C. Abri e fechei o arquivo, funcionou. Só o bug mesmo. Outra forma e aí é que eu sugiro, você tem um pedacinho que faz sentido, você tira ele e transforma numa função, mas o valor, como é que é o nome? Get valor. Get valor de elemento. Eu prefiro assim. Ok, agora você já tem todos os valores de elementos. Você teria que fazer aquele laçozinho que você vai decrementando o valor enquanto ele está estourado. Só que você também não sabe quantos A's você tem, né? O ideal é aqui que você, na hora que está percorrendo, não só some o valor, mas conte quantos A's. Então, vou precisar de outro acumulador. Int, número de A's. É A's mesmo? Asas que não é, né? Então, se elemento for igual a As, que é 1, então número de Ases, mais 1. Terminou isso daqui, eu tenho o total e eu tenho quantos Ases eu achei. Agora eu tenho que fazer aquele laço que vai cortando. Então, enquanto o meu total é maior do que 21 e eu tenho ases para queimar, aí eu queimo um as e baixo o meu total. E agora eu sei o valor da minha mão de cartas. Não tem nada na mente. Não tem nada na mente. A gente está fazendo em pedaços, mas não é porque a gente está fazendo em pedaços que a gente não testou. Que agora eu venho e... Ué, será que funciona? Vamos testar. Quanto é que dá? Por isso que eu digo que a gente vai fazendo em etapas. Você está progredindo, você está fazendo mais coisa. Entendeu? Mas você está fazendo daquilo que é o mais importante. Eu consigo imprimir as cartas, eu consigo... Agora eu vou testar se eu estou sabendo calcular o total. Por exemplo, calcular valor. Deixa eu fazer agora 2 ases. É para ser quanto de valor? 1 e 1 não é o as e o as? É para ser quanto isso daqui? Vou fazer assim, ó. Vou criar aqui... vector de int cartas. Aí eu vou colocar 1 e 1. E aí olha como é que é legal. Eu vou fazer o seguinte, eu vou imprimir as cartas. Cartas str cartas. E depois eu imprimo o valor. E aí eu consigo ver as cartas e o valor das cartas num golpe só. Cadê? As com as dá 12. Tá certo isso? 11 e 11. 11 mais 11, 22. 22 estoura. Então ele baixou 1 e eu tô com 12. Ele não pode estourar. Certo? Ó, deixa eu mostrar um macete legal para vocês. Será que eu posso fazer isso? E aí eu colocar aqui mais outro 1.
Se eu tentar fazer isso desse jeito aqui, peraí, calcular valor, cartas. Se eu tentar fazer isso, ele vai dizer, você está criando de novo a mesma variável, tá vendo? Estou criando aqui cartas de novo. Ele vai dizer, fi, você está declarando o valor. Aí um macete legal para você se livrar disso é só criar um escopo vazio. Ó. Lembra? Um escopo que não faz nada, é só mesmo para destruir suas variáveis. E aí você pode duplicar um código. Por exemplo, agora 1 mais 1 mais 1 mais... K não existe, né? O que existe é 13. O fechado não tem acesso a variáveis de fora. Não, não tem. As com as é 12. As com as é 13. As com K é 13, tá certo isso? Sim. Tá não? Esse daqui vale 10. E todos os outros vão ter que valer 1. 10 mais 1 mais 1 mais 1. 13. Qual é o valor do carro? Aí chutou a coisa. O K acabou sendo 10. Eu tive que consumir todos os meus A's para ele não estourar. Agora eu vou forçar o estouro. Se eu botar agora um Q, que seria um 12. Q mais A's mais A's mais A's. Vai ser 10 mais 10, 20. Mais 3, 23. Professor, por que o senhor está fazendo isso antes de fazer o loop principal? A pergunta é, de que adianta eu fazer o loop principal se eu não consigo fazer o coração do problema? Nada. Você vai ter só um monte de código, um monte de loop, um monte de laço, trabalhando em cima de uma coisa que não funciona. Então, antes de fazer o resto, tenha certeza de que as peças funcionam. Vai fazendo de pouquinho em pouquinho e testa. Não dá para fazer uma coisa se você não testar, se você não souber o que é que está funcionando e o que é que não está funcionando. Beleza, agora que eu sei que o calcular cartas está funcionando, agora eu vou para o meu loop principal. Vocês estão entendendo como é que a gente está progredindo no raciocínio? De nada adianta eu fazer um monte de loop, um monte de break, um monte de coisa, se o mais importante que é isso daqui não funciona. Eu só ia ter mais coisa complicada para tentar caçar bug, para tentar resolver. Agora que eu sei que isso daqui funciona, a gente vai pular esse principal. Então, bora lá. Eu vou precisar do jogador, vector de int jogador, e eu vou precisar da mesa, vector de int mesa. Eu tenho que dar duas cartas para o jogador. Como é que eu crio duas cartas? As cartas é um valor que vai de quanto a quanto? De 1 até 13, né? Então, se não quisesse fazer aquela função, eu poderia ter só uma função gerar carta. Já bem, professor, outra função? É, meu filho. Função gerar carta, ou então puxar carta, ela tem que te retornar um valor entre 1 e 13. Como é que você gera um valor aleatório entre 1 e 13? Ué, entre 1 e 13 eu tenho quantas cartas? Quantas possibilidades entre 1 e 13? Entre 1 e 2, incluindo o 1 e o 2. Duas possibilidades. Eu posso incluir o 13, né? Então, nesse caso, como eu posso incluir o 13, eu tenho 13 possibilidades. Seria um rand mod o quê? Se eu fizer um rand mod 13, vai me gerar de 0 a 12, que são 13 possibilidades. 0 a 12 te dá 13 possibilidades. Exato. E aí, se eu adicionar mais um, eu vou deslocar o 0 a 12 para ser de 1 a 13. Ah, tô pegando um macete já, né? Desloca no intervalo. Isso daqui me gera de 0 a 12. Eu somo mais um, eu vou ter de 1 a 13.
Então eu retorno esse daqui. Então agora o meu jogador, eu poderia criar ele vazio e inserir duas cartas na mão. Jogador.pushback de puxar carta. E depois jogador.pushback de puxar carta. E o pushback faz o quê? Para quem lembra? Ele cria um novo espaço e acrescenta no final. Ou eu já poderia começar criando logo de cara um vetor com duas cartas já. Qual seria primeiro? Puxar carta e a segunda, puxar carta. Criei duas cartas para o jogador e vou criar também duas cartas para mesa. Agora a gente vai para qual loop? O loop do jogador. Então a sugestão é essa. Não sabe qual é o ponto de parada? Qual é a dica? Sempre começa com laço infinito. Porque aí depois você para no ponto que é melhor e tenta ajustar os critérios. Então, será que tem perigo do jogador estourar logo de cara com duas cartas? Não, né? Mesmo que ele tire 2 reis, ele teria no máximo 20. Então, ele sempre vai ter a opção de puxar. Sempre vai ter a opção de puxar. Então, Ás e um rei daria 21. Ele puxa se ele quiser, mas ele não estava estourado. aí não estava estourado. Então, você, por exemplo, pode mostrar para ele o valor da mesa e o valor do jogador e perguntar o que é que ele quer. Então, eu poderia, std out. Eu vou simplificar aqui. Cartas.str, eu vou chamar só de str, tá? Ou então de toString. Eu vou mostrar jogador e aí eu vou mostrar str de jogador e aí eu vou mostrar o valor das cartas do jogador, que seria como? Calcular valor de jogador /n. Então eu vou mandar. Olha como é útil eu ter isso daqui transformando em texto, ao invés de jogando direto para o Cout. Se eu estivesse jogando isso daqui direto para o Cout, eu teria que fazer primeiro a primeira parte do Cout, depois chamaria a função e depois chamaria a segunda parte. Não é tão fluido quanto eu poder manipular os dados diretamente. Agora que eu já mostrei o jogador, eu vou mostrar quem? Não, eu vou começar mostrando a mesa. Mesa. str de jogador. str de mesa. E calcular valor de mesa. Então, eu mostrei a mesa. Mostrei o total da mesa, mostrei o jogador, mostrei o total do jogador. O que é que eu vou fazer agora? Perguntar para ele, né? std out. Escolha. Vou fazer assim. 1, puxar. 2, parar. Aí eu vou ver o que foi que ele digitou, né? Int escolha. Professor, o senhor podia colocar a escolha lá no começo. Tanto faz eu colocar a escolha aqui em cima quanto colocar ele aqui embaixo? O que é que vocês acham? O que é que vocês acham que funciona de qualquer jeito? O que é melhor em termos de clean code, né? Programação limpa? O que é que vocês acham que é melhor? Eu colocar ele lá em cima para todo mundo ver e poder mexer ou lá embaixo? Embaixo. Embaixo.
A dica é, só crie uma coisa quando você realmente precisar dela. Porque senão você está criando uma coisa aqui, o cara vai ler isso daqui e vai ficar pensando, ué, para que serve isso? Ele só vai descobrir para que serve isso lá embaixo. Quando você faz da forma... Quando você faz assim, você cria uma variável já quando vai utilizá-la. Então, para a pessoa já é óbvio para que aquilo dali funciona. Entendeu? Então, dica, só crie uma variável quando você realmente precisar dela e no escopo que você precisar dela. Então, estou criando aqui escolha, vou ler a escolha e agora eu vou fazer o quê? Fazer os testes, né? Se escolha for igual a 1, o que seria puxar uma carta? Jogador.putback de puxar carta. Ok? O que seria escolha else if escolha igual a 2? Break. Aqui é fácil porque eu estou dentro do meu laço. Como eu não estou dentro de um for, o meu break já vai me tirar daqui. Se eu tivesse no outro for, o meu break quebraria só o laço mais interno. Mas aqui já resolve. Meu break já me tira desse while. Se não, será que tem perigo da pessoa ter digitado alguma coisa errada? Se não, eu volto para cá. Enquanto ele não digitar nada, ele vai ficar preso aqui, né? Vai ficar preso aqui. Será que tem alguma forma de ele sair forçadamente desse laço? Porque primeiro aqui ele pediu para sair. Se ele pediu para sair, break. Qual é a outra forma que ele é obrigado a sair do laço? Se estourar. Quando é que eu devo verificar se ele estourou? Onde é que eu devo verificar se ele estourou? Quando ele puxar uma carta, né? Se eu colocar aqui no finalzinho, resolve? Que ele não está puxando e ele não vai chegar aqui de qualquer jeito? Resolve, né? Tem que ser depois que ele já puxou. Exato. Mas estar no final não é a mesma coisa nesse caso de estar no início? Porque sempre que ele chegar no final, ele não vai voltar para o início? Então, nesse caso, eu poderia colocar o meu critério aqui. Qual é a diferença de colocar aqui e colocar aqui? A forma de pensar. Aqui eu diria, se calcular valor, eu vou chamar de soma. Tudo bem? Fica mais legível, tá? Se a soma do jogador for maior do que 21, break. Entendeu? Se a soma dele estourou, break. Como seria para colocar no while? Eu entro enquanto A soma do jogador menor ou igual. É sempre o contrário do critério de saída. O contrário de ser maior do que 21 é ser menor ou igual. Na dúvida, você pode usar a negação. Então, se você não sabe, se você sabe qual é a forma como você quer sair, você pode fazer a negação. Enquanto a soma do jogador não der 21. Enquanto a soma do jogador, né? Enquanto eu não tiver a soma do jogador passando do 21. Ou então no positivo. Enquanto a soma do jogador for menor ou igual a 21. Ou então, se você acha mais legível, deixa lá embaixo. Faz o laço infinito e coloca aqui. Se a soma do jogador for maior do que 21, break. Eu acho melhor aqui. Bora testar? Aí, será que é melhor fazer a segunda parte ou testar se a primeira funciona? testa logo. Vocês estão pegando o espírito.
isso daqui já é testável. O que é que eu espero? Que eu consiga ficar pedindo cartas e ele estoura e sai automaticamente, ou eu peço para parar e ele sai. Então, se você tem uma coisa que já funciona, você vai fazer o quê? Testar. Ó, a mesa tirou 5,813, o jogador 9,19. Não, eu vou testar se eu consigo parar. Não consigo. Eu quero puxar. Tá vendo como eu sou um gênio, uma 20? Eu jogo de hack, Thales. Agora eu vou parar, que eu não sou nem besta. Não, eu vou tentar tirar o Twice. Ah, estourei. Estourei, ele pulou fora. Bora de novo. Parei, mano. Parei. Ok, então aparentemente a primeira parte está funcionando de boa, né? Mas imprimir tipo uma mensagem que você ganhou. Sim, a gente vai agora para a próxima parte, né? Então, deixa eu só ajeitar aqui que ficou ruim de ver. Tudo bem? Eu me incomodo muito de ficar repetindo as mesmas coisas. Aqui eu coloquei o texto e o valor em seguida, tá vendo? Então eu fiz a mesma coisa tanto aqui em cima quanto aqui embaixo. Eu estou fazendo 2 vezes a mesma coisa. É ruim. Então o que é que a gente vai fazer? Criar uma função, chamar de resumo. Resumo de um vetor de inteiro. Cartas. Uma string resumo. Ó, string ss. Eu vou chamar ss recebe str de cartas mais 2 pontos mais soma de cartas. E agora eu faço o quê? Eu retorno ss.str. Então agora, ao invés de mostrar o texto e a soma, eu mando mostrar só o resumo. Hã? Resumo. Barra N. E o seu objetivo é ir fazendo esse jogo. Professor, criar muitas funções não deixa a situação pior? Não, deixa melhor. Porque é mais simples você pensar em bloquinhos pequenos do que pensar num grande blocão. Professor, isso daqui seria o loop do jogador? Será que eu posso fazer uma função para isso? Pode, mas não fazer não. Então, bora lá. O que é que vai acontecer agora? Quais são as decisões que eu tenho bem aqui? Ele já pode ter perdido o jogo, né? Então, eu nem vou começar o jogo da mesa se ele tiver perdido. Né? Não tem um while true, se ele saiu do while. Não, tá certo. Entendeu? Eu posso ter saído sem ter estourado, ou posso ter saído estourando. Verdade. Então, ou eu dou um jeito de já salvar essa informação aqui dentro, ou eu faço o teste de novo para saber se ele estourou ou não estourou. Se fosse para fazer o teste de novo, eu poderia fazer aqui, né? Se soma do jogador for maior do que 21, então você perdeu, né? E pronto, e acaba o código, e acaba o programa, return 0. Se não, né, a solução feia. Se não, agora eu vou para o laço da mesa. Eu vou só mostrar aqui o resultado, né, da carta que ele pegou, que senão ele nem vai saber. Então, como é que ficaria agora? Então, 10, puxei uma,
17, puxei outra, 27, você perdeu. Beleza? Eu vou colocar o número para digitar aqui do lado para ficar melhor. Tirar esse barra N, colocar aqui do lado para ficar melhor. Deixa eu ver. Escolha 1. Beleza. 27, você perdeu. Beleza. O que a gente vai fazer agora? Fazer o loop da máquina. Como eu não sei qual o critério de parada, loop finito. Qual é o lance da máquina? Enquanto ela não ganhar do jogador, ela continua jogando. Ok. Então, enquanto o quê? Ela não precisa interagir, né? Ela só pede as peças. Então, eu vou fazer o seguinte. Se a soma da máquina, vamos pensar logo no critério. Se a soma da máquina é maior ou igual, vou pensar logo no ponto de parada, que é o mais fácil, né? Se a soma da máquina for maior do que 21, break. Não tem nada para fazer. Não é máquina, né? É mesa. Se ela já estourou, não tem o que fazer, sai fora. Próximo caso. Se a soma da mesa for maior ou igual à soma do jogador, também não tem mais o que fazer, né? Ela já ganhou, break. Se ela nem estourou e nem ganhou, o que é que eu tenho que fazer agora? Puxar a carta. Então, eu vou fazer mesa, ponto, pushback de puxar carta. E pronto, isso daqui já é o loop. Ele vai ficar aqui nesse loop infinito até sair porque estourou ou sair porque ganhou. Só que não tem emoção assim, né? Vamos fazer o seguinte, vamos dar um get char para ficar esperando alguma coisa do usuário, para toda vez que o usuário digitar, a máquina puxar a carta para permanecer alguma coisa meio interativa. E eu preciso mostrar o estado atual da mesa a cada puxada de cartas. Já dá para testar? Já, bora testar. 19. Vou parar. Ah, é, como eu sou bocó. Ela tava com 20, eu tinha que puxar obrigatoriamente. Eu nem olhei pro valor dela. 18. Eu não tenho o que fazer, tenho que puxar. 17. Eu acho que a mesa começa com uma carta. A mesa não começa com duas. Tô lembrando agora do jogo. Porque senão fica muito ruim pro jogador se a mesa já começa com duas cartas. É, a mesa começa só com uma carta. E aí você sabe o tanto que arrisca. É, exato. Ó. Tô com 14. Vou puxar. 17. E aí? Puxa ou para? Puxa. Não é o dinheiro de vocês? Não, 17? Não, eu tirei um J. Aí o AIS que eu tinha virou 1 e eu continuei com 17. Eu tinha um AIS, né? Não, eu vou parar porque aí eu quero ver a mesa jogando. Ok, a mesa puxou um 2, tá com 12. Aí eu vou apertar Enter. O meu Enter vai ser consumido pelo getChar. E aí vai aparecer de novo a próxima jogada da mesa. Mesa agora tá com 15. Vou apertar Enter de novo. Mesa agora tá com 20. Ela ganhou de mim. Entendeu? Ok. Vamos. Hã? A mesa não podia parar de puxar, não. Não, a mesa. Não tem sentido ela perder. Né? Se ela para com menos, ela vai perder. Então ela estoura ou ganha. Ou ganha. Não tem outra opção. Vamos tentar fazer isso aqui agora, completar os buracos, né? Bem aqui eu sabia se ela
se eu tinha estourado ou não. Agora eu tenho que ver a segunda parte do jogo, né? Quer saber se eu ganhei ou ela ganhou. Como é que eu sei se eu ganhei ou ela ganhou? Qual é o único caso em que eu ganho? Exatamente. Se a mesa estourou, eu sei que eu ganhei. Não preciso nem olhar para os meus valores, porque a mesa vai continuar jogando até tentar ganhar de mim, né? Então, se soma de mesa for maior ou igual a 21, out. Parabéns, você ganhou. Elsie. Tente outra vez. Vamos tentar deixar a coisa um pouquinho mais intuitiva. Vocês percebem que está pulando a cada vez que eu dou Enter, está pulando um espaço em branco? Porque quando eu imprimo a mesa, ele bota o /N. E quando eu dou o get char, eu também jogo /N. Tá vendo? Então, o meu get char já me dá um Enter. E o meu /N também já me dá um Enter. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar esse daqui para ver se resolve. Então, vamos tentar jogar aqui. Ok, jogador 12, mesa 10. Puxar. Jogador 14. Puxar. Oh. Okay. De novo. 13. Urra! Lascou-se. Parar. Mesa 14. Ó, como eu não dei o... Como eu não dei o /N, o meu cursor, digamos assim, né? Ele ficou depois do mesa, tá vendo? E ele tá esperando o meu get char. Quando eu jogar um Enter, o que é que ele vai fazer? Vai por debaixo. Parabéns, você ganhou. Só que o último agora tá saindo sem o get char, né? Então agora eu vou colocar um /N aqui. /N aqui. E aí, meu código está finalizado. Escolha 1 para puxar, 2 para parar. 24, égua. 13, égua. 14, égua. 19, parar. 16, 26. E acho que por hoje é só. Teríamos alguns embelezamentos a fazer. Por exemplo, fazer com que todos eles tivessem 2 casas decimais, para os vetores ficarem alinhadozinhos, sempre mesmo independente de quando cai o 10. Vocês lembram como é que faz isso? Fazer com que todo mundo tenha 2 casas? Não, do preciso não. Eu preciso do IO manip. E eu faço um setW. Aqui, ó, onde eu mostro as minhas STR, né? Antes de mostrar a mão, eu vou dar um setW. Exatamente, é um setW. E eu vou dizer que quero que tenha sempre 2 casas decimais. Ou 2 espaços. Então agora vai ter tudo com 2 casas decimais. Mesmo que não precise. Então vai ficar tudo niveladozinho com o 10, né? Ok. Então, mesa tem 4 caracteres. Eu vou colocar mesa. Vou colocar agora dealer. Tem 6. Jogador tem 7. Vou colocar player. Player tem quantos? Player tem 6 também. Então agora vai ficar alinhado. Porque eu sou fresco. 5 e J. Eu vou tirar esse espaço extra que tem aqui. Então eu vou tirar esse espaço extra que tem aqui.
Ok. Eu vou 20, vou parar. Ah, égua miserável, já empatou. O layer, e aqui não é mesa, é dealer. Ok. É mais bonitinho, alinhado, rapaz. É mais bonitinho. Entendeu? Ah, vou puxar mais um. Égua. Eu tô... Mas não dizem aquele negócio, né? Que azar no jogo. Vou virar um só no azar. Égua, não acerto uma, mas eu vou... Para de vocês estão azarando meu jogo. 19. Para égua, mas perdi de novo. Égua, mano. Ainda bem que eu não tô apostando. Gostaram do joguinho, pessoal? Massa. Muito legal. Eu acho que foi a... Hã? Você é bom ter feito sozinho, né? No caso, ela tem que resolver isso. Não, mas assim, eu acho que é a primeira vez que a gente faz tantas funções para chegar num resultado. Por exemplo, essa própria função aqui principal está muito inchada. Por exemplo, o ideal é que as tuas funções, incluindo a main, sempre caibam numa tela. Então eu digo assim que elas tenham entre 15 a 20, 30 no máximo. Então eu poderia, por exemplo, chamar isso daqui de loop do jogador. Jogador. E aí você coloca o teu loop aqui, void aqui. Aí você pensa, o que é que eu preciso aqui? Só um jogador. Vector int jogador. Só que lembra que os vetores eles são passados por cópia. Você não está alterando o jogador aqui dentro desse loop, dessa função? Como é que você faz com que esse elemento possa ser alterado dentro da função? Não, passa como referência. Então, se você não assistiu o vídeo da semana passada, você tem que assistir. Então, agora eu tenho o meu jogador e passo o jogador. A mesma coisa aqui. Esse daqui seria jogar mesa. Void jogar mesa. Vector int mesa. Mas como eu estou alterando a mesa, eu preciso da referência. Só que aqui ele também precisa do jogador. Então eu vou ter que passar os dois dados. Vector de int jogador. E aí jogar jogador. E bem aqui eu vou ter jogar mesa. Mesa aí, jogador. E aqui ficou o nosso loop principal. Voltou a caber numa tela. Ok, pessoal. Espero que tenha se divertido para vocês.